Vamos nessa. Olha lá, o céu preto. A água está chegando. Espero conseguir fugir. Já senti um pinguinho em mim aqui. Vambora. Tomara que dê tempo. Tomara que dê tempo. Um saco para colocar a capa. Bom, terça-feira extremamente bem aproveitada. Folha de pagamento da maior empresa do grupo já foi fechada. Não só fechada, mas já enviado. Ih, me ferrei. Não só fechada, mas enviado a relação bancária e tudo para pagamento. Chegou mesmo já. Acho que não vai dar, né? Acho que eu preciso parar. Vou parar pra me ferrar, porque isso aqui, ó, depois daqui tá tudo tranquilo. Mas não adianta, né? Não vou me encharcar inteiro, né? Ai. Bom, gente, daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Ok? Tudo certo? Tudo certo. Tudo zoado aqui. Vamos nessa. A água chegou. Pesadaça. Não dá pra ficar parado. Não dá pra esperar passar, não. Tá feio e a gente tem que se proteger. Tá com uma cara de que é aqui que tá chovendo só. Não dei sorte hoje, já dei sorte várias vezes. E tenho novamente a sensação de que eu vou chegar em casa com o tempo seco. Geladinho. Chuva é sempre gelada. Falei sobre isso. Bom, consegui encerrar todo o processo da maior folha de pagamento, a mais detalhada. Fiz todos os lançamentos, fiz o cálculo, fiz a conferência. Algumas vezes de conferência completinha, tudo direitinho. Fui até o fim do processo. E... Vai. Não precisa da seta, não precisa nada, né? Não precisa, só ir entrando pro seu lado e tá tudo bem. Quem quiser que pare. E consegui cumprir o prazo. O prazo é amanhã, na hora do almoço, até amanhã meio-dia. Só que se o financeiro já quiser adiantando os lançamentos, ao menos a maior parte da empresa está contemplada. Tem algumas folhas pequenas, que é a Camila que cuida. Tem a folha do call center, que já tem um volume considerável, tanto que eu já estou remanejando essa atividade. Eu vou passar para o Robert as pequenas, vou deixar com a Camila só o call center e vou ficar com a grande. Sim, todos estão preparados numa necessidade para cuidar da folha de pagamento, se for necessário.
Quanto mais entenderem do assunto, melhor. Perdidinha. Perdidinha. Bom, chegou o suporte para minha televisão. Hoje à noite, chegando em casa, eu já ligo na net, marco uma agenda, a vinda de um técnico para instalar o ponto. Agora eu vou ter uma TV no quarto. Vou ter o uso completo do meu pacote que eu nunca usei. Há coisa de que uns 5 anos que eu tenho a net nessa casa, acho que eu nunca usei. Não, acho não, eu nunca usei. Acho que há uns 5 anos. Desde 2012, pelo menos. Eu lembro que eu estava no Roberto ainda, quando eu contratei a net. Uma promoçãozaça legal pra caramba e tal. Que chegou no prédio, né? E fez a promoção no prédio. Foi bem vantajoso para todos nós. Continua sendo, o pacote que eu recebo. Eu tenho uma conta só para pagar tudo, para pagar os celulares, para pagar o fixo que é pouco usado. Eita, nós, mano. Ai, 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 não vou parar para explicar para ele, não. Enfim. Daí, ó, pra frente tá preto ainda. Mas eu não vou pra frente, tenho várias curvas pra fazer aí. Separei os assuntos basiquinhos para falar agora. De relativa importância, vamos ver se dá para falar sobre os 3 hoje ainda. Um é bem simples, bem tranquilo, e os outros 2 são um pouco mais complexos, né? Então, um é a morte do Charles Manson. Charles Manson é mais do que um mentor de um bárbaro assassinato, quanto também um ícone pop, né? O Charles Manson faz parte da formação da cultura dos Estados Unidos. Pra quem não sabe, Charles Manson na década de 60 era um hippie maluco, né? Mas enfim, respeitando os hippies que não continuaram malucos, né? Ou não foram malucos a este ponto. Um cara muito inteligente, um cara realmente com um quociente intelectual diferenciado, que provavelmente por alguma outra patologia cerebral, psicossomática, desenvolveu uma tendência muito ruim na utilização do seu intelectual diferenciado. E formou uma espécie de uma seita na época, em 69 isso. E a teoria dessa seita, a base dessa seita era de que os Estados Unidos iriam se fundir numa grande guerra entre brancos e negros. E após terminada a guerra, que os brancos ganhariam, ele seria o Messias, o líder dos Estados Unidos. Até aí, beleza, é mais um louco falando merda, né? E um louco racista, além de tudo, né? Mas, se ficasse aí tava bom. Ele formou uma trupe, né? Uma orla de seguidores, de admiradores, aos quais vai saber como e porquê, que eu também não fui atrás de ficar querendo entender muito do destino desse tipo de gente, que é gente por uma questão de detalhes,
por alguns detalhes que ainda os definem como seres humanos, né? E foram, às suas ordens, cometeram alguns assassinatos bárbaros, terríveis. E para chamar a atenção mesmo, esses assassinatos foram de pessoas da alta sociedade. Entre os assassinados, uma atriz famosa na época, esposa do cineasta Roman Polanski, que já era um cara famoso em 69, e estava grávida de 8 meses. Então essas pessoas foram esfaqueadas, foram torturadas, enfim, foram abusadas, né? E a ideia era, todos brancos, né? Todos os assassinatos eram brancos. A ideia era de que eles estavam apenas iniciando a tal da guerra que viria, de uma forma ou outra. Vai se entender a cabeça desses debilóides na década de 60, movidos a muito LSD e maconha. Mas, para se forjar, esses assassinatos foram usados apenas como um pretexto para iniciar a tal da guerra. Então o que fizeram? Com o sangue das vítimas, eles pintaram as paredes das casas, fazendo menção de que os autores eram os Panteras Negras. Entendeu? Então assim, é crueldade de tudo quanto é lado, né? A chuva está passando. Daqui a pouquinho vai estar tudo seco. Mas não tem problema. Enfim, finalizado o processo, gerou comoção e, enfim, chegaram ao cara, chegaram aos autores físicos e chegaram ao mentor. E ele foi preso imediatamente e foi condenado, rapidamente foi condenado à morte. Mas era um momento em que a Califórnia estava refazendo o seu Código Penal e conseguiu votar e tirar do seu... porque os estados são independentes nesse tipo de detalhes, conseguiu tirar do seu rol judiciário a pena capital. E a pena foi convertida a pena de morte. E depois disso, a partir da década de 70, ficou recluso lá, ficou preso o ilustre retardado. Retardado não, porque ele era muito inteligente e ganhou muito dinheiro, viu? Diga-se de passagem. E nesse ínter ele escreveu livro, ele fez música, fez poesia. Enfim, e claro que chama atenção uma figura dessa categoria ou dessa falta de categoria. E por isso que eu falo que ele, mais do que um simples, se é que tem simplicidade nisso, mais do que um simples assassino cruel, ele se transformou num ícone mesmo, pop, né? Há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, ele deu uma entrevista bombástica, aí conseguiram autorizações, onde ele dizia que ele não merecia mesmo ser solto, que ele dizia que não merecia, mas os advogados dele entravam com pedido de revisão da pena e de liberdade condicional todo ano, tá? Mas enfim, vou levar a sério um cara desses, tá bom. Tô colocando tudo isso porque é importante só terminar com um detalhe interessante agora, né, atual. Ele morreu ontem, segunda-feira. Coincidentemente, um cara racista, ele tinha na testa a suástica alemã. Coincidentemente, um cara racista falecer para que no dia que no Brasil se celebra o Dia da Consciência Negra, né? Já entraremos nesse assunto. Olha só a coincidência, né? Voltemos. E
E ele morreu aos 83 anos de idade ontem. Parece que causas naturais, ou seja, coração, enfim, não foi nada, nenhuma doença específica que fez com que ele falecesse. Ai, que bonitão. Tá os trouxas na minha frente hoje de novo. Vamos então tentar dar uma desviadinha aí. E a culpa não é deles, né? Deles serem estúpidos. Às vezes um pouco é. Mas não tudo, né? E, enfim, foi isso, essa é a maravilhosa história, em linhas muito rebuscadas desse patife, que foi comprovado que nem louco era, né? No sentido, né, de não ser responsável pelos seus atos, né? Ao contrário, identificou-se sempre nele uma mentalidade sombria, claro, mas um cara extremamente inteligente, um cara extremamente bem estruturado no seu quociente intelectual. E aí ontem, um artista famoso aí, não peguei porque a notícia, enquanto eu trabalhava hoje, a notícia estava rolando na 89, é um roqueiro aí que disse que, falando sobre a morte do Charles Manson, ele disse que foi um cara que representou bastante no sentido da cultura, no sentido da influência, no sentido da obra que deixou, que diz que algumas músicas foram inspiradas em algumas coisas que ele falou e tal. Eu não quero aqui ficar pensando no que ele falou. Vamos deixar claro que a obra dele não tem nada de assim, racismo, de ficar declarando, não, fazer poesiazinha mesmo, coisinhas assim, mas enfim. Conheço muito pouco, quer dizer, vou deixar claro, não conheço nada, tá? E aí, claro, né, o cara fala um negócio desses e acaba ouvindo merda, né? E lógico que os haters atacaram o cara e tal. Você é louco falar sobre um cara desse, ser referência, tal. Eu vou dizer uma coisa que eu acho, né? Eu procuro me distanciar a pessoa da obra, mas tem certas coisas que não dá pra se separar. Vamos dizer o seguinte, Adolf Hitler tinha um gosto pela arte, né? Ao que parece, era um cara bem informado no sentido artístico e pintava algumas coisas, até de qualidade mediana, tal. Era um apreciador de boas leituras, de poesias e tudo mais. E foi o mentor, o líder incontestável de uma linha política de assassinato, segregação. Que não me cabe aqui ficar explicando de novo, não preciso. A questão maior é que se amanhã aparecer alguém publicando poesias do Hitler ou vendendo obras de arte do Hitler, eu a não ser por um sentido didático, de mostrar para as pessoas que como pode ser a mente de um psicopata, eu não teria aquilo por uma questão de formar meu valor. Não teria. Agora, se eu fosse um artista e a linha da minha arte fosse uma coisa agressiva, fosse uma coisa para escancarar conceitos humanos, para sair de tabus e esse tipo de coisa, talvez eu usasse coisas de pessoas execráveis, coisas bonitas feitas por pessoas execráveis. Agora, eu paro aí. Um cara que elogia Charles Manson tem que saber que ele vai receber pancadas. Ponto. Não tem muito segredo na conversa. Agora, paga pra ver. Vai lá e faz, tá tudo certo.
Ó, aqui ainda não choveu, mas o pretume ali na frente tá assustador. Agora, eu vou pra lá, e pra lá tá sol. Mas esse é um ponto, tá? Um outro detalhe aí, diz que há uns 3, 4 anos atrás, uma moça de 26 anos dizia que se relacionava com ele por carta, anunciou que iria se casar com ele. E o pedido foi aceito, foi até divulgado. Os jornais falaram disso na época tal, e depois. Só que a concessão foi dada e ela tinha validade de 3 meses, né? O juiz concedeu o direito de realização da cerimônia na prisão. E não se concretizou, a moça não foi, enfim, não se tem muita história. O próprio Manson nunca tocou no assunto, até porque ele só deu uma entrevista aí, né? Até então. E sobre isso nunca foi perguntado, ainda não tinha. Enfim, bom, pobre moça, mas, enfim, é com ela. Eu tenho limites à minha forma de lidar com regeneração, com, com reaproveitamento das pessoas. Eu tenho limites, claro que tenho. Eu tento estendê-los ao máximo. Mas dizer que eu sou um anjo, que eu sou um santo compreensível, que tudo deve ser julgado dessa forma e todos têm direito a uma segunda chance, para certas coisas é meio difícil, né? Não dá para um cara desses voltar ao convívio da sociedade. Dá para, se em algum momento se conseguir fazê-lo entender o mal que ele causou, a dor que ele causou, que os depoimentos dele, que o que ele falar possa ser usado para ensinar outras pessoas. Só. Os psicopatas existem, eles sempre existiram, em todos os momentos da nossa existência humana. Enfim, vamos falar da Thaís Araújo, aproveitando o Dia da Consciência Negra. Thaís Araújo, apareceram alguns vídeos aí dela em algumas palestras e deram uma viralizada, pró e contra aí, onde ela fala sobre, ela é casada com Lázaro Ramos, os filhos deles são negros, acho que ela tem um casal, se eu não me engano é isso, e ela detalha, registra detalhes do dia a dia, da vida, do Brasil que ela conhece, da ideia do Brasil que ela conhece, e projeta algumas coisas em relação aos filhos, sabe que, independente deles terem conforto, eles terão problemas pela cor que eles têm, que eles nasceram. Então, com um ou outro exagero que não cabe a mim julgar, vamos deixar isso muito claro, a vítima é ela. Com uma ou outra, talvez em verdade, houve muita crítica por conta dela ser um casal global, né, bem sucedido e tudo. E aí o ápice dessas críticas foi um cara, um colunista aí famoso, é tão famoso que eu não sei o nome. Não é minha linha, mas não é porque não é minha linha. Não sendo minha linha, eu me contento com o Reinaldo Azevedo. Já, ao menos a integridade dele me conforta. Onde o cara coloca, assim, nas redes sociais também, isso veio paralelamente de mostrar ela com babás, com uma comitiva de empregada, babá e tudo mais, para cuidar da trope dos filhos e tudo mais. Quando ela passeia, quando ela anda nas ruas, ela vai com 2 babás, com mais segurança, mais não sei o quê. E aí a coisa, tá a Thaís Araújo falando sobre a perseguição aos negros e tudo mais, e olha como a Dondoca sai na rua e tal. Bom, esse é um ponto, e é justamente isso que esse
que esse honrado colunista está tocando no assunto sobre ela não ser uma legítima representante para poder falar sobre o que ela falou. E eu não concordo em absolutamente nada, assim, nada. Um monte de branquinho criticando a moça, porque agora ela é bem sucedida, porque ela tem uma vida confortável, uma vida que a comitiva de seguranças e babás e tudo mais, se servissem a algum branco, não incomodaria ninguém. Então isso pra mim já é um preconceito claro, assim, descarado. Se ela tem ou não o direito, eu vou dizer pra você o seguinte, ela tem mais do que qualquer branco. Se ela tem ou não o direito de falar as coisas que ela falou, eu deixo muito claro, ela tem mais do que qualquer branco. Isso é um fato. Ao que parece, incomoda ver a moça se queixar. Ela não tem o direito de se queixar, ela é uma atriz global, ela é uma superstar, ela é milionária. Por quê? Por que ela não tem o direito? Na boa, o que ela falou exatamente? O que ela falou? Entre as coisas que eu ouvi, meu filho não vai ter o direito de sair da escolinha de futebol sem camisa, suado, correndo pela calçada. Ele pode ser parado por um policial. É mentira? Você imagina o seguinte, o negrinho saindo da escola de futebol do Flamengo, lá no Meier, da alta classe, e ele está atrasado para ir fazer a lição de casa. Então ele sai com a chuteirinha dele e sem camisa, correndo pelos 2 quarteirões que separam até a casa dele. Será mesmo? Todo mundo vai olhar, que lindo, olha só, um negro correndo aqui no bairro nobre. Que coisa bonita, estamos felizes porque estamos recebendo todas as pessoas. Vamos parar de ser filho da puta, gente. Vamos parar com isso? Não dá nem pra entrar na brincadeira, porque é tão evidente pra mim, é tão óbvio pra mim. Se Glória Maria ou Thaís Araújo representa ou não representa, não é um branco que fala isso. Nem por opinião. Vamos deixar claro, pró-vítima. Pró-vítima. O europeu chegou a um lugar, trouxe uma civilização quase inteira de escravos, tirou-os das suas terras, tirou-os. Se lá nas suas terras eles faziam escravos ou não faziam, cara, cala a boca. Não tem nenhuma vítima disso para poder cobrar. E não se conserta um erro com outro erro. Não é justo você... os negros escravizavam também há 1000 anos atrás. Cara, cala a boca. Na pior das hipóteses, o que você está falando é... Eles mereceram. Castigo de Deus. Você quer que eu conte para você a história dos Mormons? Que eles consideram que os índios americanos eram pretos. Tá? E eles ficaram pretos porque foram punidos por Deus. Mas enfim, eu não vou ficar falando sobre isso. O que eu coloco é muito simples. Chega, deixa de hipocrisia. Qual é o problema de você entender que certas coisas você branco não tem o direito de dizer? Você não tem o direito de usar uma camisa orgulho de ser branco. Você não tem, você não foi vítima de nada. Você não foi vítima de nada, socialmente falando. Você é um usuário dos privilégios. Tá?
Não tente dar uma de eu tenho o direito de falar isso. Não, você não tem o direito. Não pegaram seus ancestrais da terra natal deles e arrebentaram com todos. E quando falaram, agora eu vou te dar a liberdade, falaram, te vira, negão. Não tiveram a dignidade de ressarcir, de garantir um mínimo de decência a essas pessoas. Os colocaram imediatamente na marginalidade. Imediatamente. Catalogaram para todos os séculos seguintes, principalmente neste país injusto que nós vivemos, muito mais injusto do que este planeta, colocaram simplesmente o selo. Esse será pobre e marginal por muitas e muitas existências. Os que saírem, mesmo saindo desse rótulo, sofrerão alguma consequência disso. No mínimo, alguma discriminação. Como o meu querido compadre, esperando o carro dele na porta da churrascaria de luxo, o manobrista foi buscar, e uma senhora chegou e entregou a chave para ele manobrar. Ele estava de terno, tá? Portanto, meu amigo, fingir, não, eles também são racistas. E se forem, quem ensinou eles a ser assim? Reação. Entendam de uma vez por todas que se chama reação. Reação vem depois de uma ação. Eu percebi que muita gente se incomodou, porque a Thaís Araújo parece que é uma menina mais orgulhosinha, tem nariz empinado e tal, e que se dane. E que se dane o que ela parece, o que ela não parece. Ela é negra. Ela passou por pedaços. Ela teve que lutar mais para garantir a posição dela ou para conquistar a posição dela. Não tenha dúvidas disso. Eu não vai ser minha amiga pessoal para eu saber, para me interessar se ela é uma pessoa bacana, educadinha ou se ela é uma pessoa metida, burguesa e tudo mais. Ponha na sua cabeça, são reações, são resultados de ações, tá? Nós, descendentes de europeus, devemos, e pronto, acabou. Aí eu fico ouvindo falar a besteira 2, continuando com a história da Thaís. A besteira 2, ontem foi dia 20 de novembro, dia da consciência negra, quando é celebrado o nascimento, se eu não me engano, de Zumbi dos Palmares, um líder negro. Zumbi foi um assassino, estuprador, escravizava as pessoas no seu quilombo, na cidade que ele criou e chefiou. E como se isso justificasse o fato de que, não, tá errado esse feriado. Então eu quero, é igual um filho da puta costuma falar, eu quero o dia do orgulho hétero. O hétero sofreu alguma coisa? O hétero passa em algum lugar e alguém olha e fala, credo, ele é hétero. Fala. Bom, eu não vou ficar falando sobre isso. Eu só coloco o seguinte, é o símbolo de talvez a primeira liderança negra no Brasil. Porque você não se incomoda de ter uma rodovia chamada Fernão Dias, de ter uma rodovia chamada Raposo Tavares, de ter um monumento a Borba Gato. Todos eles assassinos, estupradores. Você não se incomoda com isso.
mas você se incomoda por ter um feriado da consciência negra que homenageia Zumbi dos Palmares, que pode ter sido um assassino, pode ter sido um estuprador, pode. Que merda se ele tenha sido. Mas ninguém está colocando aqui a figura pessoal dele, mas a representatividade que ele teve. Ele foi o primeiro, talvez o único. Tá? É isso. É isso. Até porque, se a gente desmistificar os heróis, meu amigo, não sobra. Brasileiro? Brasileiro? Não sobra um. Sobra um. Eu falei sobre o cara. Já não lembro mais o nome dele. O mano lá, que cuida faz aquelas delegacias provisórias. Aquelas delegacias provisórias do caramba. Aquelas penitenciárias de outra categoria que regenera 85% dos presos, tá? Isso sim é herói. Mas, aí, tá vendo que tipo de herói? Nem eu sei o nome dele. Agora, quer criticar Zumbi dos Palmares? Critique. Fique procurando a falácia que você bem entender. Fique. É bem típico. É muito típico. Falei que tava tudo seco? Não caiu uma gota até agora aqui, ó. Mas tá chegando. Tá? Vai no foco. Pega o assunto em si com coragem. Com coragem, tá? Com coragem, inclusive, de eliminar os seus critérios. Tá? Refaz aí. Tá precisando muito conceito ser refeito. Aliás, ontem, entre um pedacinho aí que eu tava no carro, num trânsito mais pesado, ouvindo uma entrevista com o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Posso falar uma coisa pra vocês? Eu achei o cara extremamente despreparado. Achei que os argumentos dele, ele poderia ter argumentos mais fortes, mais contundentes para certas perguntas que fizeram para ele. Achei ele bem simples. Não tem problema, deve ser um grande cara, mas eu achei o cara mal preparado. Didaticamente mal preparado. Um abraço, gente. Até amanhã.